Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1. Esse é um texto conhecido, é um texto aqui na nossa casa já muito falado. Quando você pega a lei, o antigo pacto, que se divide em três partes: a lei, os profetas e os salmos. A lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, conhecida pelos judeus como a Torá. Depois vem os profetas. Existem os profetas maiores e os profetas menores. Profeta maiores porque tem mais capítulos, e menores porque tem menos capítulos. Dentro dos maiores estão Isaías, estão Jeremias, estão Ezequiel. Dentro dos menores estão Ageu, Abacuque, Naum, Daniel. E também os salmos, que se encaixam ali, os poéticos. Então, o velho pacto é resumido nisso: a lei, os profetas e os salmos. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte da transfiguração, Jesus levou esses 3 apóstolos para o monte da transfiguração. Aquele monte era um lugar alto. Jesus levou às alturas. E quando lá eles estavam, Jesus estava orando, Jesus se transfigurou, Jesus assumiu a glória. E quando ele se transfigurou, Pedro, Tiago e João, vendo aquela imagem, vendo esse acontecimento, surge então diante deles Moisés e Elias. Os irmãos compreendam isso. Surge diante de Jesus Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias. Veja o que vai suceder. Quando Moisés e Elias surgem diante de Cristo, em sua glória, transfigurado, Pedro, Tiago e João, eles estão observando aquela cena. Então agora o céu se abre e uma voz rasga o céu dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Essa é a segunda vez que isso acontece. O céu se abrindo e o Senhor Deus falando. Porque a primeira se deu quando Jesus ele vai ao encontro de João Batista, à beira do Jordão, e é batizado por João ali nas águas. Quando Jesus então é baixado nas águas, é batizado, diz ali no Evangelho de São Mateus que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba. Então uma pomba vem, o Espírito Santo vem sobre Jesus na forma de uma pomba. E então o céu se rasga, o céu se abre novamente, é a primeira vez, e a voz vem e diz: este é o meu filho amado, a quem eu o amo, tenho prazer nele. Então, e aonde Jesus estava sendo batizado por João Batista, também era um lugar mais baixo, estava abaixo do nível do mar. E a segunda vez é agora, no Monte da Transfiguração, no lugar alto. Então Deus está mostrando para nós, para eles, que tanto nos lugares mais baixos, como nos lugares mais altos, Cristo é, foi e sempre será o Filho do Deus Altíssimo.
E na segunda vez, quando Cristo se transfigura, Deus diz: a ele ouvi. E lá estavam Moisés, Elias e os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. O que significa isso, irmãos? Tudo é uma simbologia, tudo é sombra. Quando se trata do velho pacto, tudo que está no velho pacto se trata de sombras. Mas quando é no novo pacto, no novo concerto, é realidade. Porque na lei tudo era sombra, porque a nossa realidade, ela é Cristo. E Cristo, então, sendo a nossa realidade, ele se manifestou. E Cristo Jesus pouco falou de si mesmo. Se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, a pessoa de Cristo está ali até a sua ascensão. Mas do livro de Atos em diante, já não é mais Cristo, já são os apóstolos do Cordeiro e o mover da igreja sobre a face da terra, e também o levantar de um apóstolo, um homem fora do tempo, o apóstolo Paulo, que foi chamado por Cristo, como eu disse em uma das nossas mensagens aqui recentemente. Paulo não viu Pedro andar sobre as águas, ele não viu os milagres dos pães, da multiplicação. Paulo não presenciou esses acontecimentos, milagres, mas o Senhor apareceu a ele. Foi então discipulado por Cristo, recebeu revelações que nenhum dos outros receberam, e a maior delas, irmãos, é sobre o governo da igreja, a doutrina da igreja, a visão dos céus, a organização da igreja de Cristo, desse organismo vivo, o mistério oculto em Deus. O apóstolo Paulo recebeu isso, e Paulo então ele traz todo esse ensinamento para as Escrituras, no modus operandi do Espírito Santo. Então, no Monte da Transfiguração está quem? Está Moisés, Elias e os 3 apóstolos. E está Cristo, a voz que desceu a ele ouvir. Os judeus reverenciavam, eles obedeciam fervorosamente a lei de Moisés, aos 10 mandamentos e os outros 613. E também eles reverenciavam Elias como um maior dos profetas. Então a lei por Moisés diante de Cristo transfigurado, ele estava ali representando a lei, os 10 mandamentos. E quem conhece a história de Moisés sabe como tudo aconteceu. Moisés, um libertador, uma sombra de Cristo. Moisés era uma sombra de Cristo. Moisés, ele esteve diante de acontecimentos do qual Cristo também se revelou, porque a nossa realidade é Cristo. Moisés, ele chega diante do Mar Vermelho, o mar se abre. Moisés teve a nuvem, que durante o dia era sombra, à noite era coluna de fogo. Então aquele povo, ele atravessa o Mar Vermelho, a nuvem está por cima deles, eles se moviam quando a nuvem se movia.
Eles tinham os 10 mandamentos e também o santuário, entenda isso. Quando Moisés ele sobe ao Monte Sinai, ele recebe os 10 mandamentos, mas também ele recebe uma orientação específica, que era a construção do tabernáculo. Uau! O que Deus estava dizendo para Moisés com a construção do tabernáculo: construa o tabernáculo. E Deus orientou Moisés como ia ser a divisão das tribos. Ele colocou 4 tribos à direita do tabernáculo, 3 tribos à direita do tabernáculo, 3 à esquerda, 3 na retaguarda e 3 adiante do tabernáculo, fazendo-se a divisão das 12 tribos. O que Deus estava dizendo com a feitura do tabernáculo era: eu vou habitar no meio de vocês, a minha santidade, porque o tabernáculo ele representava a santidade de Deus no meio do povo, porque é onde estava o sumo sacerdote, é onde o sacerdote, o sumo sacerdote Arão e os outros, a arca da aliança, com os 2 querubins do propiciatório, o átrio exterior, o interior e o santo dos santos, aquilo era tudo sombra de uma realidade que nós vivemos ela hoje, que é Cristo. Então Moisés, com as leis, Moisés o representante do povo, e Elias o representante dos profetas, aqueles que faziam a lei vigorar. Então entenda isso, irmãos. Moisés representando a lei e Elias os profetas estavam agora diante de Cristo, e do outro lado está Pedro, Tiago e João, os 3 representando o ministério apostólico, a igreja, a noiva de Cristo, a nova aliança, o novo concerto, o novo pacto. A voz desce e diz: a ele ouvi. Lei e os profetas, agora os apóstolos se submetam a ele, ao meu filho, a ele ouvi. Porque era o tempo de Cristo, já não era mais o da lei nem o dos profetas, agora é aquele maior do que a lei, maior do que os profetas. E aonde isso está escrito? Em Hebreus. O autor aos Hebreus, ele mostra Cristo superior ao ministério sacerdotal dos homens, à lei mosaica, superior a Moisés, superior à lei. Então Deus está dizendo: a ele ouvi, a ele dai ouvidos, porque esse é meu filho amado. E Moisés e Elias, você lê o velho pacto, Moisés morreu, final de Deuteronômio. Deus chega a Josué e diz: meu servo Moisés é morto, você agora vai assumir o lugar dele, e você vai fazer esse povo atravessar o Jordão. Ele diz isso a Josué. Mas ninguém nunca soube do corpo de Moisés, porque Moisés teve o corpo sepultado por Deus. Deus encobriu o corpo de Moisés. Em toda a história, um homem trouxe essa revelação, que é Judas. Judas, na sua carta, antes de Apocalipse, está Judas, um só capítulo, ou 20 versículos, 21.
que ele traz uma revelação profunda, quando ele diz assim que até mesmo quando o arcanjo Miguel guerreava por causa do corpo de Moisés, ele não intentou usar nenhuma acusação ou alguma palavra contra Satanás, simplesmente ele disse: o Senhor te repreenda. Você vê que Satanás e o arcanjo Miguel, eles confrontaram por causa do corpo de Moisés, e um corpo que o Senhor escondera, enterrara. Ninguém sabe até hoje aonde o corpo de Moisés foi enterrado. Da mesma forma, Elias, que teve o seu sucessor Eliseu. Elias pediu a morte quando ele venceu os profetas de Baal, e a prostituta a Jezabel mandou um recado falando que ia fazer o mesmo com ele. Ele pediu a morte. Então Deus faz ele levantar um sucessor, ungir Eliseu em seu lugar. E no meio dessa unção toda, Eliseu um dia faz um questionamento. Ele pede a Elias para ter porção dobrada do seu espírito. Elias diz para ele: olha, se você me vê subindo, e então assim vai acontecer com você. Então Eliseu não se apartou de Elias, até que um dia uma carruagem de fogo vem, e no vácuo da carruagem, do redemoinho, Elias ele é arrebatado, ele é elevado. Elias ele não morreu, ele foi arrebatado. Ele subiu vivo, ele não morreu. E então a capa de Elias ela caiu. Eliseu tomou conta, e os profetas que ficaram do outro lado foram procurar o corpo de Elias, mas não encontraram, porque ele havia sido arrebatado. Entenda, irmãos, ali está Elias e Moisés. Moisés representa a lei, e também todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Os santos do antigo pacto, que também foram justificados pela fé. Os santos do antigo pacto não foram justificados por obras, eles foram justificados pela fé. Por quê? Porque eles creram no Messias que viria. Eles acreditaram no Messias que viria. Assim como nós também somos justificados pela fé. Nós não somos justificados por nossas obras, somos justificados pela fé num Cristo, no Filho de Deus, que já veio há 2000 anos atrás. Há 25 anos eu disse sim para esse Cristo. Fui justificado por fé, olhando para um Cristo que veio há 2000 anos atrás. E da mesma forma, os santos do antigo pacto, da antiga aliança, eles olharam para frente e foram justificados porque creram no Messias que viria. E o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala sobre isso. Esses homens o saudaram, o cumprimentaram de longe. E nós, os santos da nova aliança, do novo pacto, do novo concerto, somos justificados pela fé e cremos em Jesus que já veio há 2000 anos atrás. Os lugares eles são diferentes. Os santos do antigo pacto, da antiga aliança, eles iam para o seio de Abraão. Porém nós, os santos da nova aliança, vamos para o paraíso. Uau! Os santos do antigo pacto, eles desciam, mas os santos da nova aliança, eles sobem. Por quê? Porque quando Cristo veio, ele precisou descer, para que tantos que estavam lá subissem, como também nós, os santos da nova aliança, subissem também. Porque quando desencarnarmos, quando o nosso espírito, quando o fôlego de vida deixar essa casa terrena,
Os santos em Cristo Jesus, os salvos, eles têm um destino, eles têm o paraíso, um lugar intermediário. Todos os santos que já morreram em Cristo Jesus, eles estão nesse lugar chamado paraíso. E Jesus disse isso para o bandido que estava na cruz, sendo crucificado no mesmo dia, no mesmo momento. Quando ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o segundo a falar sobre, dar uma explicação acerca disso, é o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando houve uma questão. Paulo então escreve uma carta àqueles irmãos e ele diz: olha, acerca dos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Deixa eu explicar, espera aí um pouquinho para vocês. Aqueles que morreram, eles estão no Senhor aguardando, eles estão no paraíso, eles estão aguardando o retorno de Cristo para arrebatar a igreja. E ele então dá uma explicação dizendo: porque nós, os que estamos vivos, não precederemos os que dormem no Senhor, porque ao soar da trombeta, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos nos ares com Ele, e juntos subiremos. Ele nos levará para estar diante do Pai, para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Mas antes de Paulo ter o entendimento, isso está em uma das cartas à igreja de Corintos. Paulo, ele diz assim, em uma confissão, depois de se passar muitos anos da sua conversão, houve uma questão sobre o seu apostolado e ele se defende e ele começa a dizer algumas coisas, e ele diz assim: conheço um homem que no espírito ou fora dele, há 14 anos, ele foi aos céus e ao paraíso, mas quando ele chegou no paraíso, ele viu coisas inefáveis que nenhuma linguagem consegue expressar, é de difícil compreensão ao homem. Ele ficou maravilhado com o paraíso, o lugar intermediário, onde aqueles que dormem no Senhor estão. Ele ficou maravilhado com esse lugar. E é dali ele traz a expressão, quando ele diz assim: olha, morrer para mim é lucro. Partir, estar com meu Senhor é a melhor coisa. Mas para mim viver é melhor, porque eu ainda posso anunciar o Evangelho, posso ainda ministrar na vida de muitos. Mas morrer para mim é o melhor, é lucro. Estar com meu Senhor é a melhor coisa. Então agora está lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, tido como as colunas da igreja. Está lá Moisés, que representa a lei, os que morreram, que serão ressuscitados, e Elias, os que serão arrebatados aos céus. Mas uma ordem saiu dos céus: a ele ouve, a ninguém mais dei ouvidos. E o que acontece hoje, meus irmãos, é que existe uma cristandade ouvindo outros espíritos, ouvindo falsos ensinos, ouvindo distorções das sagradas escrituras,
como se fossem o verdadeiro evangelho, mas não é. Não tem o entendimento, não tem o conhecimento, porque vivem na sua superficialidade, não tem uma comunhão, ficam à procura de graveto pegando fogo no mato, atrás de fogo estranho, mas não conhecem as Escrituras, o que está acontecendo. O evangelho que ouvem, a notícia que tem é sobre um juízo, que o mundo todo vai ser ajuizado. Hoje mesmo uma pessoa me disse isso acerca do corona, é o fim do mundo, e eu digo, não é o fim do mundo, ainda não é o fim do mundo, porque ainda muita coisa vai acontecer para ser o fim do mundo. O fim do mundo se dará quando o Senhor se manifestar no seu trono branco, o Deus soberano, onde todos estarão na sua presença, todos que não participaram da primeira ressurreição, nem do arrebatamento, todos os outros estarão diante dele para o juízo, para a consumação do juízo. Porque a igreja do Senhor está casada com ele, ela já não entrará em juízo, ela não passará pelo trono branco. A igreja, ela estará com o Cordeiro, a esposa do Cordeiro, olhando o julgamento das nações. Então, ali sim se dará o final. Então está lá na transfiguração Pedro, Tiago e João, os principais da igreja, a nova aliança, o novo concerto, e os antigos, Moisés e Elias. E Deus está dizendo para todos que eles estão, lei, profetas e a igreja, a ele ouvi, a ele dai ouvidos. E nós devemos dar ouvidos aos ensinos de Cristo. A lei e os profetas estavam ali reverenciando ele, e estavam Pedro, Tiago e João também fazendo parte do novo concerto, porque os do velho pacto, eles ouviram Deus acerca da manifestação do Filho, porém agora eles estão diante do Filho manifestado, do Filho ressurreto, do Filho do Deus vivo ali, transfigurado. E Pedro, Tiago e João observando a cena, e aqueles homens, eles dariam ouvidos ao Senhor. E muitos ensinamentos vêm, Cristo está com eles, Cristo está andando com eles. Eles não têm noção da igreja, os santos apóstolos não têm noção do que está prestes a vir, do que está prestes a acontecer, do maior movimento, da maior organização espiritual estabelecida na face da terra, algo que iria percorrer o mundo todo e ainda está percorrendo, uma instituição divina, assim como foi a família estabelecida por Deus no Éden, um homem e uma mulher coabitando e tendo filhos, a primeira instituição, a família. E Deus agora institui uma família, só que agora celestial, divina, porque a igreja, a eclésia, ela é a noiva do Cordeiro, ela é a família celestial, é o povo celestial e não o terrenal. É uma família estabelecida, e essa família tem avassalado sobre a face da terra, ela tem percorrido, ela tem ido, e o Evangelho tem chegado aos lugares mais remotos dessa terra. Em alguns lugares os avivamentos têm acontecido, almas sedentas, aonde está
esses regimes comunistas, esses regimes ateístas, esses regimes que perseguem, que matam, o Evangelho tem sido erguido. Por quê? Porque ali o povo vive em constante oração, em constante jejum. Homens que verdadeiramente se convertem, porque aqueles que não se convertem, eles têm medo da morte, mas homens, mulheres e crianças que se convertem na sua sinceridade, eles dão honra, eles dão glória, eles dão louvor, verdadeiramente, conversões genuínas, eles não têm medo da morte. Não é como na nossa nação ou em outros países que há uma cristandade, falsas conversões. Então agora Jesus andando com os discípulos tinham todo entendimento da lei, viviam debaixo da lei de Moisés. Então Jesus arrebanha 12, começa a arrebanhar um grupo começa a andar com eles, e Jesus começa uma desintoxicação. Houve momentos que os discípulos de Jesus, eles estavam diante de conflitos, porque de um lado estava Cristo e do outro estava os fariseus, os saduceus, com as suas indagações, e muitas delas punham eles em xeque, punham eles a pensar e analisar tudo aquilo que eles ouviam. Então Jesus está com eles, e no capítulo 14 Jesus faz uma menção do arrebatamento. No versículo 1 ele diz: não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus faz essa declaração. Jesus está mostrando aos discípulos que ele tem que ir embora, que ele tem que ir, e ele veio mostrando como seria a sua partida, que ele morreria, ele seria preso, ele seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele ficou falando isso para os discípulos. Mas sabe quando é que eles compreenderam isso? Depois que tudo aconteceu. Os olhos deles se abriram, o entendimento deles se abriram para tudo que Jesus havia falado para eles, porque até então eles não compreendiam. Então Jesus ele está dizendo: olha, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e eu vou para esse lugar, e quando esses lugares estiverem preparados, eu virei de novo. E a questão aqui, Charles, a questão aqui, Júnior, a questão, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, não é como ele foi, porque como ele foi nós já sabemos. Ele foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele desceu à mansão dos mortos, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Peregrinou por 40 dias ainda, apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, apareceu aos 12, e foi aparecendo até que 40 dias depois ele reúne os discípulos no monte e vai em ascensão. E os discípulos estão olhando a subida dele, a partida dele. Eis que surge 2 varões e dizem: olha, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, ele vai voltar. O Rei da Glória. Então a questão, irmãos, aqui não é
como ele foi, porque como ele foi nós já sabemos. Ele já foi, mas nós precisamos entender como e que sinais ele deixou da sua vinda, do seu retorno para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, fazerem com que os que estão no paraíso dormindo ressuscitem e os que estão vivos sejam arrebatados para estar com ele na sua glória. Então ele está dizendo: olha, eu vou embora, vou preparar o lugar para vocês, aposentos, mas eu vou voltar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Vós sabeis para onde eu vou, e vós sabeis o caminho. Essas são declarações de Jesus. Jesus, ele não expressa aqui sobre o arrebatamento da igreja. Jesus, você não encontra a palavra arrebatamento aqui, mas você vê a fala, você vê o Senhor Jesus, ele deixando essas pistas, que mais tarde veio a ser ensinadas e reveladas pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e aos santos profetas de fundamento, aqueles que lançaram a doutrina sobre o alicerce que é Cristo. Eu queria que vocês fossem comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Nós temos falado sobre o retorno de Cristo, o arrebatamento, a volta de Cristo. Ela não está longe, ela está breve, ela está perto. Capítulo 12 de Daniel. Daniel é um livro profético. Daniel é um livro que trata da escatologia, dos fins dos tempos. O profeta Daniel não fez nenhuma menção sobre a igreja, porque o profeta Daniel não tinha a revelação da igreja, o profeta Daniel não tinha o entendimento da igreja, mas o Senhor mostrara a Daniel um tempo que a igreja viveria, o tempo do arrebatamento, do que se sucederia, os sinais e a grande tribulação. Eu queria que você lesse comigo no capítulo 12, no versículo 3 e 4, que diz assim: os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre por toda a eternidade. Olha isso. Daniel não tinha o entendimento da igreja. Daniel não tinha a revelação da igreja, porque a igreja, ela era um mistério oculto em Deus. Mas olha o que Daniel está profetizando e dizendo: os que têm um entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos
quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade. Veja, todos aqueles que se dedicam a conduzir muitas pessoas, não todas, muitas pessoas à verdade e à prática da justiça, porque somente na nova aliança, no novo concerto, conhecemos a verdade, por ela somos libertos e vivemos na prática da justiça. É na nova aliança, é na doutrina da igreja de Cristo, da igreja gloriosa. E ele está falando então de pessoas que se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça. Serão como estrelas, serão como estrelas. E foi o que Deus falou para Abraão. Deus mandou Abraão contar o povo da terra, o povo terrenal como areia, quanto a areia da praia, o povo terrenal, Israel como nação. Depois ele mandou Abraão contar as estrelas do céu, é o povo celestial, é o povo de Cristo, a descendência de Cristo. Eles serão como estrelas, as estrelas que Abraão montou, eles serão como estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade, porque somente na nova aliança recebemos a eternidade, a nova natureza do Pai. Em João 10:10 ele disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, vida plena, vida completa, a vida de Cristo, a vida eterna, a vida que Adão havia perdido no Éden. Agora Cristo veio, o segundo Adão. Ele veio nos dar a vida eterna, é o princípio, a vida eterna de Deus se manifestando em nós. E Cristo disse isto: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Por quê? Porque a nova natureza do Pai. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 17, ele disse: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque há uma nova vida em nós, a vida eterna. Então ele está dizendo: olha, e brilharão para sempre por toda a eternidade. Mas ele não tinha entendimento que isso seria a mensagem da graça da nova aliança, onde homens conduziriam, onde pessoas conduziriam, não só homens, porque existem mulheres pregando o evangelho, anunciando, porque esse é um cargo a todos, anunciar a verdade, conduzir pessoas, vidas à verdade e à prática da justiça. Eles brilharão. Versículo 4, e Deus então vira para Daniel e diz: porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo mediante um selo as palavras do livro até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber. O conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Veja isso, irmão, nós já estamos vivendo esse tempo. Veja que as pessoas, elas correm de um lado para outro, de navios, de aviões. Veja que isso passou a acontecer, a tecnologia, o muito saber, depois da Segunda Guerra Mundial. Veja os transatlânticos que existem, navios vão, navios vêm, os portas-aviões que cruzam os céus sobre a terra, pessoas que estão distantes quilômetros e quilômetros, milhas e milhas, mas que quando entra um avião conseguem chegar do outro lado do planeta em 24 horas. O homem que já foi à lua, satélites que têm cruzado o universo, os equipamentos, a tecnologia hoje sobre a face da terra. Olha essa tecnologia que nós estamos nela, que se tiver alguém lá no Japão agora e acessar o nosso Face e o YouTube, ele assiste as nossas mensagens. Hoje existe uma câmera tão minúscula que ela
corre pelo vaso sanguíneo, ela corre nas veias, tirando fotografias. A ciência se multiplicou, homens estão correndo para lá e para cá, eles vão de carro, eles voltam, eles vão de avião e eles voltam de avião, vão de navios, de motos. A tecnologia avançou. Hoje existe a medicina em titânio. Eu mesmo, depois que sofri um acidente, eu ganhei uma prótese na cabeça do rádio. Existe uma prótese na cabeça do meu rádio aqui que estourou para dar um movimento. Então hoje nós vivemos esse tempo de Daniel, do avanço da tecnologia, e cada dia que passa, novos anúncios, eles são anunciados, que o homem descobriu isso, que o homem inventou isso. Gente, eu ficava impressionado, era com o tal da vitrola, aonde conseguiram pôr a voz de uma pessoa num pedaço de plástico, de vinil, e vinha e colocava em uma agulhazinha, começava a ler aquilo, e aquilo ia lendo, e as canções, e depois já inventaram os CDs, Discman, hoje Bluetooth, as mídias, avanço, é o saber, é o conhecimento. Nós estamos vivendo isso aqui. Nós estamos vivendo o que Deus falou para Daniel. Porém tu tranque em segredo mediante um selo as palavras do livro até o próprio tempo do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber. Pessoas cruzam busca de saber, de palestras, de conhecimento, de entendimento. Pessoas que vão estudar em universidades de outras nações, pessoas que vêm para cá, pessoas que vão para lá. No versículo 5 ele diz: então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé diante de mim outros 2 anjos, um na margem de cá do rápido rio Tigre, e o outro da margem de lá. Então um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpra todos esses eventos extraordinários? E o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá pois um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado. Então veja, irmãos, nós não podemos descartar esse tempo. O Senhor Jesus, Ele nos mostrou como Ele foi, como Ele aconteceu, já está narrado, mas quando se virá, quando se dará o retorno e de que forma? É isso que nós vamos estudar. As evidências, os sinais, o que está nas Escrituras. Porque é isso que falta. O povo tem entendimento do juízo, um juízo distorcido. Deus vai punir, Deus vai fazer isso. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Profecias dessas pessoas que surgem e não têm entendimento, ficam iludindo as outras nas páginas sociais. Deus falou, que quando Deus não falou, nós temos que analisar as Escrituras. E nós teremos esse tempo na escola da fé. E eu convido a você a não se desligar dos nossos ensinos. Nós teremos agora aleluias, não se desligue, porque esses serão ensinamentos sobre o arrebatamento, os sinais e os tempos, como e quando se dará, e de que forma o retorno do Senhor para buscar a sua noiva. Não daremos data, nem mês, nem ano, como muitos têm feito, mas mostraremos, com base nas Escrituras,
devemos estar atentos, como as 10 virgens, 5 delas com prudência. Que o Senhor te cubra, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe.